10 curiosidades sobre a acupuntura, né? As 10 perguntas mais encontradas aí, né, na internet pela pesquisa que eu fiz. Então vamos começar logo aqui com a primeira pergunta. Quem se beneficia com a acupuntura? Então, falando de uma forma generalizando, todos os seres vivos se beneficiam com a acupuntura, né? Porque a acupuntura não trata doença, trata pessoas. Então, uma pessoa com qualquer sintoma, a acupuntura consegue ali dar um resultado, já que estamos tratando a pessoa. É seguro fazer a acupuntura? Segunda pergunta. Sim, é seguro, porém, é seguro fazer a acupuntura com acupunturistas habilitados, né? Pessoas que se dedicaram durante 2 anos ou mais, né? Porque 2 anos seria ali só a base, na verdade, né, da acupuntura. Então, a pessoa tem um conhecimento ali que pode sim lhe fazer um tratamento e vai ser algo seguro, né? Ela estudou para fazer isso. Diferente, cuidado aí, né, de terapeutas que fizeram um curso de um final de semana e se dizem acupunturistas. Isso não é verdade, né? Essas pessoas não são acupunturistas, elas estudaram uma técnica ali, não é nem uma técnica, elas estudaram um protocolo para resolver alguma situação específica e para fazer aquilo no ambulatório, né, no consultório, para ficar mais bonito, né, falar, eu sou acupunturista. Então, cuidado, né, procure aí saber quem são os terapeutas de vocês, que a acupuntura leva tempo para você estudar, né, para você praticar, para você conseguir chegar lá e tratar o seu paciente com eficiência. Terceira pergunta, faz parar de fumar? Sim, a acupuntura ajuda a parar de fumar, ela não faz sozinha, ela não consegue. Mas num trabalho conjunto entre terapeuta e paciente, sim, a acupuntura vai atuar ajudando essa pessoa a parar de fumar, porque ela vai atuar no gatilho que leva aquela pessoa a fumar, por exemplo, um gatilho emocional, como uma ansiedade, um estresse, uma tristeza, alguma coisa que leva a pessoa a procurar, né, o cigarro como um escape. A acupuntura vai lá e resolve, né, essa parte, né, da queixa do paciente, fazendo com que ele diminua, né, a necessidade de fumar. E se ele quer parar de fumar, a gente atua também ali numa força de vontade, no aspecto emocional, para também ajudar ele a conseguir parar de fumar. Então, a acupuntura sozinha, não, mas junto com o paciente, sim, consegue atuar para tratar, né, essa necessidade do fumo, né, de fumar. A acupuntura emagrece? Sim, mas de novo, a acupuntura não faz isso sozinha. Ela precisa que seja um trabalho terapeuta-paciente. Eu tenho que ter ali uma mudança de hábito de vida, uma, né, prática de exercício, atividade física, procurar uma alimentação mais saudável, e a acupuntura entra ali mexendo um pouquinho no metabolismo, se for a causa desse não emagrecimento, né, seja metabolismo, a acupuntura atua lá. E é o mais comum, né, uma queixa, um gatilho emocional, uma ansiedade que leva a comer, uma tristeza que leva a comer, procurar doces, enfim, né, a acupuntura vai atuar também nessas áreas emocionais para evitar esses gatilhos que levam a pessoa a procurar essas comidas mais que fazem ela engordar, né? Então, sim, a acupuntura consegue ajudar pessoas que querem emagrecer. Quinta pergunta, como se escreve acupuntura, né? Vou deixar escrito aqui. Porém, já comentando, isso não é uma pergunta besta, né, que algumas pessoas podem pensar por aí. Porém, por que não é uma pergunta besta? Porque algumas pessoas, né, ali comentam que é acupuntura, mas não tem esse M ali antes do P. É acupuntura, porque deriva do latim acus, de agulha, e puncture, de puntura. Então, seria puntura com agulha, né? Puntura por agulha. E aí seria o nome do tratamento, né? A acupuntura. Enfim, isso aí não é uma questão assim besta, porque existe aí, sei lá, a pessoa às vezes ouve acupuntura e acaba trocando, falando, né, apicultura, né, digamos. Então, assim, é diferente da relação do profissional que trabalha com abelhas, e existe ali também o profissional de acupuntura que trabalha com abelhas, né, realizando a puntura não com agulhas, mas com o ferrão das abelhas, né? Ele pega a abelha com uma pinça, estimula ela para dar uma ferroada e o ferrão dela funcionando como agulha junto com a química ali do veneno da abelha para dar um resultado ali também. Sexta pergunta, a acupuntura trata asma? Também, sim, a acupuntura trata asma. Tanto na fase aguda, o paciente pode ali procurar, né, um terapeuta de emergência, digamos, quanto
na fase remissiva, você faz um tratamento para que o paciente tenha um espaço maior entre as crises, né? E aí pode vir a ter até uma questão de ser tanto tempo que ele possa achar que está ali curado da asma, né? E pode até, né, pensar aí em realmente tratar, né, a asma. Sétima pergunta, a acupuntura trata rinite? A mesma questão da asma, trata também, né? Vai ser uma questão aí de você pegar o paciente que esteja procurando uma emergência, você trata os sintomas, ou você pegar um paciente que não quer mais sofrer tanto da asma. Então aí você faz um tratamento da raiz, né, desse problema, para que o paciente não venha mais a ter, né, essa queixa da rinite. Lembrando que tanto a asma como rinite e outras doenças em si, que tem um caráter imunológico também, sistema interno reagindo, é um pouco difícil de tratar, e se for uma característica ali, né, mais profunda, que seja mais genética, por exemplo, existe um limite, né? A acupuntura, né, não faz um tratamento tão aprofundado assim a ponto de mudar uma genética. Oitava pergunta, a acupuntura trata depressão? Também trata depressão, sim, né? É um tratamento um pouco mais complexo, porque existe uma raiz ali mais interna, né? Falamos das emoções, né, aqui, então é uma questão mais interna, seu mundo interior. Mas sim, a acupuntura consegue trazer um tratamento tanto para crise quanto para evitar a pessoa vir a ter essas crises. Nona pergunta, devo cortar meus medicamentos? Não, né? O acupunturista não é médico, a não ser que seja um médico especializado em acupuntura, aí tudo bem, né? Mas o médico é que é responsável por diminuir ou cortar, né, o tratamento medicamentoso do seu paciente. Então, nós como acupunturistas, por mais que a gente consiga falar, a acupuntura tem resultado nisso daqui, a gente aplica a acupuntura, consegue o resultado, a gente não pode falar para o paciente largar o tratamento medicamentoso. O ideal é que a gente faça o tratamento, surja o resultado e indique esse paciente a voltar no médico e conversar com ele sobre, tive resultado, não estou mais com esses sintomas aqui, estou melhorando, quero diminuir meu medicamento. E aí vai ser uma conversa entre o paciente e o médico. Décima pergunta, existe efeito colateral? Sim, existe, né? Tanto que quando a gente estuda a acupuntura, a gente estuda momentos que se pode fazer acupuntura e momentos que não se pode fazer acupuntura, né? Porque se a gente faz a acupuntura, por exemplo, logo após o paciente ter tido uma atividade física exaustiva, né? Ele gastou muita energia, e eu vou lá e pego essa pouca energia que ele ainda tem em movimento num tratamento, eu posso gerar uma deficiência ainda maior nesse paciente, e isso pode dar uma sequela, como uma sequela não, né? Mas um efeito colateral, como um desmaio, um enjoo, às vezes, né, uma disenteria, uma cólica. Então, assim, pode acontecer os efeitos colaterais, mas um acupunturista que tenha estudado a acupuntura de forma correta, se aprofundado, vai saber quando ele pode ou não realizar algum tratamento, né? Então, assim, existe o efeito colateral. Por exemplo, né, muita gente aí pergunta também, né, sobre as gestantes, né, fazer acupuntura. Elas podem sim fazer acupuntura, cuidado para alguns pontos, porque se a gente movimenta muita energia na região do feto, né, onde o feto está, a gente acaba ali também desequilibrando, atrapalhando um pouquinho essa natureza da gestação. Então, por isso que alguns pontos não são indicados de acordo com alguns meses que a pessoa está passando. Mas sim, a acupuntura pode ser feita por gestantes, né? Colocando aí uma resposta bônus também, mas tem que ser feita com cuidado, né? Um acupunturista habilitado que sabe o que está fazendo. Curiosidade bônus, cuidado com as pessoas, os terapeutas que se dizem acupunturistas, mas que fizeram um curso de um final de semana. A acupuntura tem um conhecimento enorme, é uma medicina milenar, ela existe há mais de 3.000 anos e ela vem crescendo nesse tempo, né? Então, assim, é muito conhecimento para você resumir em um final de semana, né? O curso normal, né, a duração normal de um curso de acupuntura seriam 2 anos, né, de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo ali se você quer fazer uma formação ou uma pós-graduação. E mesmo assim, você vê uma boa parte da acupuntura, sim, você tem a competência de fazer um bom tratamento, sim, mas você não vai saber tudo que tem na acupuntura, né? Isso aí é um conhecimento que você estuda para a vida, né? Então, assim, você pegar uma pessoa que fez um curso de um final de semana e se diz acupunturista, cuidado, né? Não recomendo esse tratamento. E aquela pessoa estudou uma técnica, nem uma técnica, né? Ela estudou ali um protocolo, como resolver dor de ombro, né? Você usa ali 3, 4, 5 agulhas, pronto, resolvido dor de ombro.
Só que isso não trata necessariamente o paciente, né? Porque a acupuntura, a visão de tratamento dela é trabalhar o paciente, tratar o paciente, não é tratar a dor, não é tratar a doença. O paciente que chega se queixando de asma, eu não trato a asma, eu trato o paciente. O paciente que chega se queixando de dor de cabeça, coluna, né, alguma coisa assim, eu não trato a dor de cabeça, eu trato o paciente. Então eu preciso ter um conhecimento ali de avaliação, saber o que está acontecendo no mundo interno desse paciente, saber como essa doença, esse sintoma se desenvolveu dentro do meu paciente, para poder saber qual é o melhor tratamento para esse paciente. Então, assim, isso é muito conhecimento para uma pessoa em um final de semana adquirir. Então, fica aí a dica, né? Procurar acupunturistas habilitados, né? E que consigam tratar o paciente e não só um protocolo ali que vai tratar a doença. Compartilha, comenta aí, curte, deixa um coraçãozinho, um like, né? Sobre esse vídeo, porque o canal está crescendo graças a vocês. E eu deixo aqui o meu muito obrigado.